Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então, contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Gente, quem está curtindo aí a série Reset? Amém? Tá top, né? Uau, tem tido muitos testemunhos das pessoas dando um feedback poderoso a respeito do que Deus está fazendo através dessa série de mensagens. De como Deus está dando um reset na vida de muitas pessoas. E como muitas pessoas têm dado um reset na sua própria vida. É interessante porque a palavra, ela nos confronta. A palavra, ela vem e ela te dá uma direção. Geralmente essa direção, ela não é muito de acordo com o que a gente quer. E talvez a forma de Deus trazer ao nosso entendimento de que é a vontade dEle, é quando vai contra o que a gente quer. Porque o que a gente quer, geralmente está muito envolvido em emoções, naquilo que eu gostaria que fosse, do jeito que eu sempre fiz. Sabe, existe muita emoção envolvida. E o que Deus quer é nos levar a um nível maior. Mas esse nível maior tira a gente do bom, porque às vezes está bom. Mas o bom, você sabe, é inimigo do ótimo. Quando as coisas estão boas, a gente costuma dizer, time que está ganhando não se mexe. E a gente deixa tudo no bom. E a gente nunca vem a conhecer o que é o ótimo de Deus. O que é o upgrade que Ele quer dar em nós. E nessa série Reset hoje, eu quero falar sobre um tema chamado upgrade pessoal. Como dar um upgrade na nossa vida? E o que significa essa palavra? Nós usamos muito, principalmente quando nós falamos de computadores, e está tudo muito ligado, né? Desde a primeira mensagem. A gente precisa melhorar, e aí o técnico vai dizer para você que você pode salvar alguns componentes ali, mas que precisa dar um upgrade. Sua placa-mãe não comporta mais, ou sua placa de vídeo não comporta mais. Você quer, né? Quem aqui gosta de jogar no PC, daqui a pouco não roda mais, aquilo começa a travar, e você precisa dar um upgrade. Ou, simplesmente pelo avanço da tecnologia, o que você tem lá, já não comporta mais, e você precisa dar um upgrade. Você que vivenciou um determinado ponto da história,
Sabe que um dia, quem tinha um PC chamado 386 era o cara. 386. Por incrível que pareça, isso já foi, né, uma definição de um bom computador. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 4. Mas a coisa foi evoluindo, né? Ela foi evoluindo. E hoje é tanto nome, tanta nomenclatura, tanta denominação, que você até se perde com a quantidade de componentes e de tudo que você tem a possibilidade de fazer, porque a gente vem evoluindo. Mas é interessante dizer que nós vivemos num mundo de constantes atualizações. Tudo se atualiza muito. Você, ali por meados do ano 2010, pouco antes talvez, ou um pouco depois, juntou uma graninha para comprar uma TV 3D. E aí vinham os óculos juntos, e você colocava aqueles óculos 3D para assistir na tua TV. E isso era uau! Hoje nem fazem mais isso. Hoje, cada vez as TVs estão mais finas. Se você leva uma criança para visitar a tua bisavó, a tua avó, ela tem uma TV de válvulas ainda, ou com tubo de imagem, porque aquilo é indestrutível. E a criança chega, olha e olha atrás assim, meu Deus, o que é essa tartaruga ninja aqui? Tem uma carapaça atrás, tem um negócio esquisito, nunca vi uma TV daquela. A gente está em constante evolução. Evolução dos carros, hoje tem carros híbridos, tem carros elétricos. Nós todos estamos na ansiedade aqui por ver aquilo que aconteceu em De Volta para o Futuro, os skates não encostando no chão. Não chegamos lá ainda, mas estamos em constante evolução. Temos uma evolução insana de celulares. Quem aqui nos anos 2000 mandou Feliz Ano Novo escrevendo assim? Para chegar no F, você tinha que apertar 3 vezes ali na tecla. Aí depois no E, e depois no L, e depois no I, e no Z. E assim você ia construindo as palavras. É inimaginável para essa geração, né, pós 2010, 2006. É inimaginável o quanto nós demorávamos para escrever uma mensagem. E hoje você nem tem mais telefones que você tenha um teclado, todos eles são touch. Talvez alguém ainda guarde um Nokia, porque ele serve para tudo nessa vida, inclusive como arma. É indestrutível. Siemens, uau! Alguém aqui teve um StarTAC que abria assim, e a pessoa até fazia assim, né? Vendia uns negócios que tu colocava aqui do lado para levar o celular. Parecia no Velho Oeste, o cara andava assim. Falou. Pastor meu que teve um, provavelmente. Mas você percebe que a gente está num mundo de constantes evoluções. A gente evoluiu muito. A gente percebe na roupa, percebe nos carros, percebe nos aparelhos, percebe em tudo isso. Mas é tão interessante de que na nossa vida espiritual nós temos uma dificuldade muito grande de evolução. E aqui começa a lambada. A gente está em busca do último iPhone, do último aparelho da Samsung, do último isso, do último aquilo, do último modelo. Mas a gente continua a velha carniça de sempre, às vezes, na nossa vida. Cara, o velho homem de sempre. E às vezes, deixa eu falar de um jeito que talvez você entenda. A velha, nova criatura. Porque um dia você aceitou Jesus e você tornou-se uma nova criatura. Mas essa nova criatura nunca evoluiu. Do mesmo jeito que você está do dia do teu batismo até hoje, nada. Sem evolução.
sem crescimento, sem upgrade. Do mesmo jeito, quantas pessoas que aceitaram a Cristo, 2010, 2008, anos 90, e a pessoa continua com aquela mentalidade daquele momento, não tem crescimento, não estuda a palavra, não lê a Bíblia, não participa dos programas da igreja. Isso eu já fiz, isso eu já passei, isso aí é outra igreja, isso aí, e sempre dando desculpa, e não tem crescimento. Quando se fala de alguma coisa que vai ter na igreja, a pessoa, não preciso disso, porque ela é perfeita. E aí, o mundo está evoluindo ao seu redor, mas você como pessoa precisa ter uma evolução também, precisa entender mais da parte de Deus, precisa entender mais sobre Bíblia, precisa entender mais sobre pessoas. E se você não entende a respeito de pessoas, como é que você casa? Porque você vai lidar diretamente com pessoas. Essa pessoa que você escolheu para casar, e as pessoinhas que vão nascer a partir disso. Como você vai lidar? Porque às vezes você não aprendeu a nem lidar contigo. Porque não temos esse upgrade, porque não temos esse crescimento, porque não temos essa evolução. E é necessário que eu seja uma pessoa melhor, porque se a Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura a gente precisa entender de que mudou. Só que às vezes acontece, eu mudei, eu realmente aceitei Jesus, eu pedi perdão para algumas pessoas, que eu tinha lá um problema, e agora eu me sinto uma nova criatura. Mas os anos passam, eu estou na igreja, eu estou em cada culto, eu estou cantando, eu estou ouvindo mensagens, eu estou até participando assim meio de longe de uma coisa ou outra, mas eu não me permito que realmente o Evangelho me traga atualizações. E a gente se atualiza de tudo aquilo que o mundo oferece. E a gente se atualiza da última piada, a gente se atualiza da última trend que está acontecendo, a gente se atualiza de tudo aquilo que as redes sociais trazem, a gente se atualiza da fofoca do trabalho, a gente se atualiza de tudo isso, mas da igreja, tem gente que está em tudo quanto é grupo de porcaria, mas grupo de membros da igreja, onde a gente só coloca aquilo que é informativo, não, é grupo demais, adivinha de quem ele sai? Do grupo da igreja. Por quê? Porque as pessoas não vê de que isso é importante. Só que se você não evolui como pessoa, se você não evolui, e assim, é imperceptível, tá? Porque a pessoa se acha a última Coca-Cola do deserto. Ela é boa, mas é intragável às vezes para quem está perto, porque as pessoas evoluíram, cresceram, sua mente se expandiu. E isso, gente, não estou falando só de igreja muito, mas também quando nós deixamos de crescer intelectualmente, fica difícil. E olha só o que diz a Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Talvez num primeiro momento você não entenda, mas esse versículo é muito conhecido e eu gostaria de compartilhar com você, pode ser na versão NVI. Diz assim, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá, pastor, diante daquilo que tu acabou de falar, você citou aqui o fruto do Espírito, e eu te pergunto, só dessas coisas que eu acabei de citar, quantas delas fazem parte da nossa vida? É tão grande, é tão rico, que talvez a gente até divida esse culto em dois, porque é muita coisa para falar sobre isso. O reset, ele sempre é uma oportunidade de a gente começar de novo, mas esse upgrade é a decisão de crescer. Você já começou de novo algumas vezes, mas lembra que eu falei na semana passada, que às vezes a gente começa de novo do mesmo jeito que a gente sempre foi? Então a gente tem sempre o mesmo resultado. É necessário às vezes entender de que não, gente, não adianta eu só recomeçar, eu preciso de um upgrade, eu preciso crescer, eu preciso evoluir minha vida, eu preciso que alguma coisa aconteça, eu preciso mudar algumas coisas em mim,
Eu preciso dar oportunidade disso acontecer. E aqui, esse Gálatas 5, ele é basicamente uma atualização, porque antes ele fala das obras da carne, do que a carne faz, do que, sabe, a matéria, do que o pecado faz através de nós. Mas então, Paulo traz como se fosse uma atualização para nós, que é chamado de fruto do Espírito. Não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Para você entender, é como se fosse uma tangerina com vários gomos. A tangerina é um fruto, mas tem vários gomos. Assim, cada um desses itens fazem parte desse fruto. São várias manifestações, evidências do que o Espírito Santo está atuando em nós. Esses pontos são as evidências. Então, se eu não sou amável, se eu não tenho alegria, se eu não tenho amor, me falta Espírito Santo. Me falta alguma coisa. Porque eu não evoluo, porque eu não cresço, e eu estou sempre com o meu sistema travado. O amor, a gente poderia dizer que é praticamente o sistema operacional do reino de Deus. Não funciona nada sem amor. O amor que fala aqui, ele é o básico desse sistema operacional, de como Deus age no reino dele. Age com amor. Se eu não consigo derramar desse amor sobre o próximo, eu não consigo derramar esse amor sobre a minha família, eu não consigo derramar esse amor até sobre os inimigos, eu preciso fazer uma atualização de mim. Alegria e paz é como se fosse um antivírus contra a ansiedade e a negatividade. Se você tem essa alegria, você tem essa paz, você consegue controlar a ansiedade do teu ser. E se você tem alguma dessas coisas, como essa negatividade, essa ansiedade, não, eu sei que vai dar tudo errado, eu não consigo acreditar, não, meu Deus do céu, é sempre comigo que acontecem as coisas, olha só, eu aqui, está todo mundo achando que eu estou horrível. Tu já percebeu isso? Que tem gente que, ela entra no ambiente e ela começa a dizer que as pessoas estão achando coisas dela, não sei se é um dom de adivinhação ou alguma coisa assim, ou é só negatividade mesmo. E a palavra fala que a alegria e a paz é como um antivírus para isso, nos protege contra tudo isso. A paciência e a mansidão entraria aqui como o necessário para a gente lidar com as pressões dessa vida. Veja como o fruto do Espírito é completo. Essa mansidão que nós precisamos ter no momento das pressões. E quem não tem pressão? Quem não lida com pressões aqui? De coisas para pagar, de coisas para comprar, de coisas para investir, de necessidades de um, necessidades do outro, e lidar com problemas, e a gente brabo na rua, e a gente brabo na igreja, e a gente brabo no trabalho, e a gente está em constantes pressões, e precisamos ter a mansidão, e precisamos ter a paciência que vem de Deus. A fidelidade e a bondade, para manter os nossos relacionamentos saudáveis. Não existe um relacionamento saudável sem fidelidade, sem bondade. Tem gente que é fiel, mas é má. Nunca traí meu marido, eu nunca traí minha esposa. Mas é ruim, gente, mas é ruim. Sabe, não dá um presente, não dá um carinho, uma palavra de amor. Não tem bondade dentro do seu coração. E trata mal. Então, olha o quanto é necessário para que a gente evolua como pessoa. E o domínio próprio, né? Que é firewall contra esses impulsos destrutivos que às vezes a gente tem. O que é domínio próprio? Trocando em miúdos, é quando você tem vontade de dar na cara. É quando você tem vontade de descer do carro e quebrar o outro todo. Quando você tem vontade de conversar com aquela professora, com aquele professor, ou com o pai do amiguinho, e daí você diz, é hoje que eu desço da cruz, e graças a Deus que não desce, porque o fruto do Espírito aqui, domínio próprio, e te segura, e te dá paz, e te dá mansidão, e você vai, e daqui a pouco você lida com aquele teu momento. Porque domínio próprio não tem a ver com o outro, tem a ver com você. É você que percebe quando você está sem domínio próprio. Que a mulher falou um negócio, ela nem terminou, você já está batendo, já está falando, já está gritando, já está batendo na mesa.
e não tem domínio próprio. As crianças nem começaram a contar o que aconteceu e você já está sem paciência. E às vezes até fizeram alguma coisa errada. E a gente precisa de domínio próprio para saber lidar com aquele momento. Nem todo momento é ferro e fogo. E o domínio próprio vem para trazer isso. É necessário que a gente entenda que se nós trouxermos esse fruto do Espírito para dentro de nós, essa atualização de Deus para dentro de nós, a gente consegue lidar melhor com alguns vírus que frequentemente tentam destruir o nosso sistema. O ego elevado, a inveja, a impaciência, a ira, tudo isso se desfaz quando você permite que o Espírito de Deus realmente faça uma transformação ou uma atualização na sua vida. E eu sei que às vezes antes de atualizar, a gente precisa dar uma reformatada no negócio, dar aquele reset. Eu me lembro que quando trabalhava numa empresa, a gente trabalhava diretamente com computadores e por conta de desenhos às vezes pesava muito. A gente ligava para o TI e dizia: olha, tá assim, tá travado, tá isso, tá aquilo, tá... A receita para tudo era: dá um reinicia. Daí como virou piada, ele dizia assim: dá um reboot, que é a mesma coisa. Reiniciar resolvia grande parte dos problemas. Grande parte das coisas é parar e começar de novo. Nós já falamos sobre isso. Mas, sabe, Romanos 12:2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É quando a gente entende que o mundo vai colocando a gente dentro de um padrãozinho, que todo mundo faz do mesmo jeito, todo mundo é assim, aquele casal, mas eu não. Eu preciso ser transformado. Sabe, está todo mundo fazendo do mesmo jeito, mas eu não posso mais fazer do mesmo jeito. Eu não posso entrar no molde que o mundo entrou. Eu preciso ser transformado pela renovação do meu entendimento. Eu até entendia de que a gente precisa ser bom, mas eu não entendia que era fruto do Espírito, a bondade, a fidelidade, o amor, a alegria. Mas eu preciso disso, porque enquanto eu pensar de que quando eu conseguir, quando eu tiver, quando eu puder, a minha vida vai sendo destruída, pouco a pouco, sem que a gente muitas vezes perceba. Precisamos permitir que o Espírito Santo traga uma reconfiguração dentro do nosso interior, e entendendo de que esse upgrade, ele é um processo, ele não é um milagre instantâneo. Às vezes o que acontece é que, eu já falei isso aqui em algum culto, a esposa vai no retiro, o cara acha que é assim, tem que voltar completamente transformado. O marido vai no retiro, vai ter agora, né, dia 23 e 24, retiro de homens. Inclusive fiquei sabendo que ainda tem umas vagas. Hoje, aproveite, que é semana que vem, gente. Vamos lá, vamos preencher essas vagas, 13 vagas, acho que é isso, né, que ainda tinha. Vai chegar em casa, não, este homem é um anjo agora, ele já vem com asas. Não, a gente até instala algumas coisas, alguns apps. A gente vai fazendo umas atualizações, mas é um processo que vai acontecendo na vida deste homem e dessa mulher. E essa atualização, ela leva um tempo, porque o crescimento espiritual, ele é progressivo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar em Cristo Jesus, ele vai dar término a essa obra. Mas então, por aqui já mostra de que aquele que começou vai completar. É um processo que vai acontecendo na nossa vida, nós precisamos entender. Só que se esse processo não começar, ele nunca vai finalizar. Precisa ter um início. Sabe, não, eu paguei lá a academia, estou vendo o dia que eu vou, não vai ter resultado. Então permita que o processo aconteça, dando o primeiro passo, começando, e não desanimando. Porque você começa a ser bom dentro de casa, você começa a ser bom dentro da tua família, você começa a ser bom dentro do teu trabalho, você muda as tuas atitudes, mas você não percebe mudança ao teu redor, no começo, não percebe. E como
como essa forma de comparação com uma academia é tão relevante aqui. Quem aqui já começou, pagou lá e você não conseguiu pagar um mês só, você já pagou 6 meses, porque você disse, não, mas eu vou. E aí você foi, e você foi no primeiro dia, você chegou animado, fez até aquela fotinho na frente do espelho, não tem diferença nenhuma de quem você era, mas você fez a foto. No outro dia parece que alguém te bateu, você está todo doído, porque o instrutor disse, não, pode pegar mais leve. Vai pegar mais leve aqui? Pode botar aí. Levantou o peso. No outro dia tu já não quer mais saber, por que eu paguei essa porcaria? Por quê? Por que eu pago para vir aqui sofrer? E você não vê resultado, aí você aguentou uma semana, aguentou 2, aí você, não, eu vou subir aqui na balança, aí tu foi lá, nenhuma diferença, se bobear até levantou uns gramas ainda. Cara, olha, pega, vou usar o que os caras usam aí, pega a senha, olha só, sabe o que acontece? Quando você vai para a academia e você realmente está fazendo certinho, você vai olhar para a balança e muitas vezes não vai ter resultado aparente, e talvez até umas gramas a mais, porque dentro do teu corpo você está perdendo a gordura que você quer perder, mas ao mesmo tempo está começando a aumentar a musculatura, que pesa muito, mas que é bom. Automaticamente você olha para a balança e ela está mentindo para você, porque você sim está mais saudável, porque sim você está melhor, porque o peso ali agora já é músculo, já não é mais tanta gordura, porque está acontecendo um processo lento, mas está acontecendo. Por isso eu quero dizer que quando você começa a ser bom no teu trabalho, na tua família, dentro da tua casa, você não está vendo diferença, mas está acontecendo a diferença, já está saindo tudo aquilo que era ruim, e está começando uma nova vida em você. Não é visível para ti, os teus olhos estão mentindo para você que não está acontecendo, mas dentro da mente da mulher está dizendo assim, está difícil dar o braço a torcer, mas esse homem está muito melhor do que ele já foi, está muito melhor. O marido olha e diz assim, eu estou até com medo, o que está acontecendo? Será que está na mesma igreja ainda? Porque só me tratava mal, era só coice nessa casa. Quer saber, eu vou no próximo culto, vou ver se é na mesma igreja que está indo ainda, porque quando você muda, as coisas ao teu redor vão mudando, mas é progressivo, não é instantâneo. É preciso uma submissão diária ao Espírito Santo de Deus, uma submissão diária. Senhor, vem, faz a tua vontade na minha vida, não deixe, eu ponho uma guarda na minha boca, como disse o salmista, para que eu não fale nenhuma palavra torpe. Lembre da oração do Pai Nosso, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Cara, Jesus ensinou isso, é porque tem algum nexo nisso tudo. Não me deixa cair em tentação, não me deixa cair em tentação. Mas tem gente que já vai para o trabalho, já vai para a vida, já pensando assim, cara, hoje eu não aguento, meu irmão, é hoje que eu caio. Ore, não me deixa cair em tentação, não me deixa cair em tentação, livra-me do mal, livra-me do mal. Não é para você se jogar no mal, não é fazer uma oração e não ser responsável. Nós precisamos de uma submissão diária ao Espírito Santo, uma prática consciente dos frutos em situações reais. Eu tenho sido a pessoa mais paciente do mundo, mas ninguém te tentou. Agora, quando você é tentado e você reage com paciência, com moderação, aí sim o fruto do Espírito manifestou em você. Mas, gente, por mais difícil que seja, só se manifesta diante de situações reais, e você vai ser provada, e você vai ser provado. Aquilo que você odeia, que teu marido faz, ele vai fazer, mas vocês vão vencer, porque a sua reação vai ser diferente, e vice-versa igual, mas precisa, e então vocês vencem. Renuncia a velha criatura, a velha atualização. Não, é um novo tempo na minha vida. No seu trabalho, talvez essa atualização
Esse upgrade vai aparecer em forma de paciência, de domínio próprio com os teus colegas difíceis, ou diante das provocações que acontecem frequentemente, e você vai dar uma resposta diferente. Na sua família, com o amor, a bondade, a fidelidade, que são esses alicerces de relacionamentos que são duradouros. Na internet, nas redes sociais, porque hoje, né, a nossa mensagem ela já tem que incluir essa realidade que são as redes sociais. A mansidão e a paz, diante de uma cultura de cancelamento, dessa polarização que a gente vive. Se você não tiver essa paz, se você não tiver moderação, se você não tiver esse cuidado, você se perde, porque a gente lê tanta besteira. É você postar uma coisa amável, é você postar uma coisa incentivadora, e tem um hater que te persegue, e fala um monte de besteira para você, e você já tem 1 milhão de besteiras preparadas para derrambar sobre ele também, e vai se tornar um ciclo eterno de ira, e de contenda, e aí tu percebe às vezes que não tem por que responder a alguém que não quer resposta, que não quer aprender, que não quer crescer. A função dessa pessoa é só te perturbar, é só derramar ira, e você se perde dentro disso. Precisa, em nome de Jesus, se encher do Espírito Santo. Senhor, traz uma atualização aqui para o meu coração, porque eu preciso. Eu tenho estado irado, eu não consigo mais lidar com A, com B, com C, e às vezes é dentro da minha casa que eu não consigo lidar. E para concluir, o Espírito Santo de Deus está pronto para atualizar você. O Espírito Santo está pronto, Ele está pronto, Ele tem tudo que é necessário, Ele tem esse pacote chamado fruto do Espírito para instalar em você, para colocar em você. A questão é o que você permite, porque, sabe, Ele é o desenvolvedor de tudo isso, Deus é o desenvolvedor, e Ele sabe que neste momento, você pode receber essa atualização, e você pode ser novo, de novo. Seu relacionamento pode ser renovado. Não precisa jogar fora esse dispositivo chamado esposa, esse dispositivo chamado marido. Não precisa trocar. Você precisa apenas atualizar. E essa atualização às vezes é aqui, em mim, é na própria pessoa. Eu estou aqui com um pacote de aplicativos que não rodam mais, que não funcionam mais, que não atendem mais. E é interessante porque no smartphone de vocês aparece às vezes lá, atualizar o aplicativo. Quando você clica lá no aplicativo do banco, né, precisa atualizar, você faz o quê? Atualiza, senão eu não consigo entrar. É exatamente assim na nossa vida espiritual. Para você acessar algumas coisas, você precisa de atualização, você precisa se atualizar, você precisa permitir que o Espírito de Deus venha e Ele traga o seu fruto, para que Ele desenvolva você. Então, seja um reset, seja um upgrade, seja o que for, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, para salvar aquilo que se havia perdido. Jesus fala isso com tanta propriedade. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está aqui nessa noite para buscar e salvar o que se havia perdido. Perdeu o respeito dentro de casa, Ele está aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu perdi a esperança, Ele está aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está aqui nesse lugar para fazer a transformação e para dar um upgrade na nossa vida. Coloque-se de pé, por gentileza, comigo. Há um pacote de atualizações aqui hoje disponível. Eu sei que tem gente aqui que já está rodando na última versão. Tá top, estou rodando na última versão, pastor. Lá em casa é só avivamento, bênção demais. Tá tudo top. Não tenho lembrança de ter vivido algo tão maravilhoso com meus filhos. Meu trabalho tem os seus desafios, mas tá top.
nas minhas finanças, sempre tem desafios, né? Mas está legal, glória a Deus. Mas talvez você esteja vivendo aqui, lá com o último pacote, Office 97, está vivendo com aquele antigo ainda. Sabe, eu trabalhei, às vezes ainda trabalho, mas eu trabalhava com CorelDRAW. E tem uma coisa interessante no Corel, é que quem está trabalhando com a última versão do Corel não abre de jeito nenhum nas versões antigas. O arquivo que você salvou não abre nas versões antigas, mas o que foi feito nas versões antigas consegue ser aberto no novo. Existem coisas que estão acontecendo agora, tem bênçãos que o Senhor está liberando agora, tem coisas novas que Deus está fazendo na vida de muita gente que está aqui. E tem gente que está chegando e chegou ontem, chegou na quarta-feira passada e está recebendo algo novo de Deus, porque já recebeu o último pacote de atualizações, está com o último CorelDRAW. E o Senhor tem entregado coisas aqui e você não tem conseguido abrir o arquivo. Diz assim, foi legal, mas não conseguiu colocar em prática, mas não conseguiu abrir, não conseguiu desenvolver, não conseguiu fazer nada com aquilo que Deus está entregando. Por quê? Porque quem sabe você está precisando dessa atualização. Chegar e dizer, Senhor, eu preciso desse milagre na minha vida. Eu não tenho vivido, Senhor, essa bondade, eu não tenho vivido esse amor, eu não tenho vivido essa alegria. Minha vida não tem sido uma vida de alegria. Minha vida, Senhor, não tem domínio próprio. Eu não tenho domínio próprio para comer, eu não tenho domínio próprio para dormir, eu não tenho domínio próprio para conversar, para lidar com problemas. Não tenho domínio próprio para nada. Não tenho domínio próprio para comprar. Eu vejo a placa de promoção, não preciso nem daquilo em casa, mas eu levo. Estou sem domínio próprio. Eu abro aquela bênção daquele aplicativo da Shopee, do Mercado Livre, e eu tenho um cesto lá com 1.500 coisas. E se eu estou muito deprê, eu chego lá e compro algumas delas para me sentir melhor. E sabe o que é interessante? Você se sente melhor. Dá uma coisa gostosa. E quer ver a ansiedade para o carro bater na tua casa lá, né? Buzinar na frente da tua casa. E você corre na janela para saber se é o teu que vai chegar. E aquele pacote vem como se fosse um pacote de amor. Você abraça aquilo. Aí tu abre, ai que maravilha, veio. O que tu não quer é aquela faturinha que vem do teu cartão de crédito. E aí causa mais um problema dentro de casa, para explicar por que comprou. E daí quando é para comprar um negocinho melhor, você, a gente podia comprar isso aqui, então uma marquinha melhor. Não, isso aí é jogar dinheiro fora. Não, mas é o que eu estou precisando. Não, isso aí é jogar dinheiro fora. Mas as tuas coisas lá não é. Falta de domínio próprio. Gente, a gente coloca em situações assim até cômicas, mas se você não receber esse pacote de atualizações, você não vai conseguir entrar na nova fase que Deus tem. Deus tem uma nova fase para essa igreja, Deus tem uma nova fase para a sua vida. Eu quero orar com você. Se você quer esse pacote de atualização, corre para frente, vem, diz assim, Senhor, é comigo, essa palavra foi para mim, eu preciso de transformação, eu preciso que alguma coisa aconteça, eu quero dar um passo além, eu quero, Senhor, meu Deus. E se você precisa, se alguma coisa do que eu falei fez sentido para você, vem aqui que eu quero orar com você. Isso aqui é importante. Sai do teu lugar, em nome de Jesus.